Você já se sentiu fraco, incapaz, com medo de falar sobre sua fé, com medo de viver o seu chamado? Imagine um grupo de 120 pessoas. Elas tinham andado com Jesus, visto seus milagres, testemunhado sua ressurreição. Mas agora ele havia subido aos céus, e elas estavam sozinhas, amedrontadas, trancadas em uma sala em Jerusalém, a mesma cidade que havia crucificado seu mestre. Como esse pequeno grupo de pessoas assustadas e confusas se transformou, da noite para o dia, em uma força explosiva que virou o Império Romano de cabeça para baixo. Qual foi o segredo? O que aconteceu naquela sala que lhes deu um poder e uma ousadia que eles nunca tiveram antes? Esta mensagem é para você que se sente como os discípulos antes do Pentecostes. Você ama a Jesus, você crê, mas se sente impotente para fazer a diferença. Você se sente mais como um espectador do que como um participante da grande comissão. O evento do Pentecostes não foi apenas um evento histórico. Foi o cumprimento de uma promessa que também é para você, hoje. No final deste vídeo, vamos decifrar o código por trás do vento, do fogo e das línguas. E como a promessa que Jesus fez, recebereis poder, é a chave para você sair da sua sala trancada e abalar o seu mundo. Sejam bem-vindos ao cenáculo, o lugar de nascimento da igreja. Vamos mergulhar no dia do Pentecostes e descobrir a estratégia divina que pode transformar sua fraqueza em poder sobrenatural. Fique comigo, pois o mesmo Espírito que caiu sobre eles está disponível para cair sobre você agora mesmo. O mundo ordinário dos discípulos, após a ascensão de Jesus, era um misto de esperança e medo. Eles tinham a promessa da sua volta e a ordem de pregar, mas ainda não tinham o poder para cumpri-la. Atos 1 nos mostra eles em Jerusalém, orando, escolhendo Matias para substituir Judas. Mas eles ainda estavam reclusos, operando em sua própria sabedoria e força, esperando. O mundo lá fora era hostil. Josias herdou um reino em ruínas. Os discípulos herdaram uma missão impossível sem o poder para realizá-la. Seu mundo era a expectativa e a incerteza. Você já recebeu uma grande tarefa de Deus, mas se sentiu completamente despreparado e sem recursos para começar? O povo de Israel diante do Mar Vermelho. Tinham a promessa da liberdade, mas estavam encurralados entre o exército de Faraó e o mar, esperando por uma intervenção divina. Qual é o valor da espera e da oração em unidade antes que o poder de Deus se manifeste em sua vida ou em sua comunidade? A aventura para a qual eles foram chamados foi a última ordem de Jesus antes de subir aos céus. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O chamado não era para ficar em Jerusalém, mas para ir ao mundo inteiro. Mas havia uma condição, um pré-requisito: esperar pelo poder. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar anos para assumir o trono. Os discípulos foram comissionados para serem testemunhas, mas tiveram que esperar pelo revestimento de poder. Deus, muitas vezes, nos dá a visão antes de nos dar o poder. Você está disposto a obedecer a ordem de esperar antes de ir? Elias esperando o som da chuva após sua oração no Monte Carmelo. Ele orou e então se pôs em uma posição de expectativa. A obediência na espera é tão importante quanto a obediência na ação. Comente: eu espero no Senhor, se você se compromete a esperar pelo tempo e pelo poder de Deus para o seu chamado. A recusa do chamado é manifestada pela sua condição inicial. Eles estavam trancados. João 20:19 descreve o estado de espírito deles. Estando as portas fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se achavam reunidos. A recusa não era uma desobediência verbal, mas uma paralisia causada pelo medo. Eles tinham a maior notícia do mundo, a ressurreição, mas estavam com medo de compartilhá-la. Gideão se escondendo no lagar por medo, os discípulos se escondendo no cenáculo por medo.
O medo é a maior arma do inimigo para neutralizar o chamado de Deus em nossas vidas. Qual medo está te mantendo trancado em sua sala de cima, te impedindo de ser a testemunha que Deus te chamou para ser? A negação de Pedro, que por medo de uma criada negou o mestre que ele amava, nos lembra: o medo pode nos levar a trair nossas convicções mais profundas. Lembro de um testemunho. Eu tinha pavor de falar de Jesus para meus colegas. O medo de ser ridicularizado me mantinha em silêncio. Eu era um cristão de cenáculo. O Pentecostes pessoal mudou tudo isso. O encontro com o Mestre é o evento do Pentecostes em si. O Mestre Jesus cumpre sua promessa e envia o Espírito Santo. Atos 2, 2-4. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Este é o encontro que transforma tudo. O próprio Deus vem habitar e capacitar seus filhos. A sarça ardente de Moisés, o carvão em brasa de Isaías, o vento e o fogo do Pentecostes. O encontro com Deus é sempre uma experiência de poder e transformação. O Mestre não veio como uma visita, ele veio para ficar. Você já teve seu encontro pessoal com o batismo no Espírito Santo? A unção do Espírito sobre Jesus em seu batismo que o capacitou para o ministério. O mesmo Espírito que ungiu a Jesus para o ministério é o Espírito que nos unge para sermos suas testemunhas. Se você deseja ser cheio do Espírito Santo, siga este canal e comente "Enche-me, Espírito", para se juntar a uma comunidade que busca essa plenitude. Eles cruzam o limiar da sua limitação humana no momento em que a evidência sobrenatural se manifesta. Tchap. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O poder que eles receberam imediatamente transcendeu sua capacidade natural. A primeira coisa que o Espírito faz é dar-lhes uma voz para proclamar as grandezas de Deus de uma forma que eles não podiam antes. A Torre de Babel dividiu as línguas por orgulho. O Pentecostes as uniu para a glória de Deus. O limiar foi a rendição de seu intelecto e de sua língua ao controle do Espírito Santo. Qual limitação em sua vida o poder do Espírito Santo quer quebrar hoje para que você possa ser uma testemunha mais eficaz? A mula de Balaão, que falou para repreender a loucura do profeta, nos lembra: Deus pode usar até mesmo o que parece impossível para comunicar sua mensagem. Toque na tela agora ou digite "Poder para testemunhar", para declarar que você está aberto aos dons e ao poder do Espírito Santo. A primeira prova para a igreja recém-nascida foi a reação do mundo. A multidão se reuniu, perplexa. Alguns estavam maravilhados, perguntando: "Que quer isto dizer?" Outros, seus inimigos, zombavam e acusavam: "Estão cheios de mosto", ou seja, estão bêbados. A primeira manifestação do poder de Deus foi imediatamente recebida com uma mistura de curiosidade genuína e zombaria cética. O milagre da cura do cego de nascença, que gerou admiração em alguns e investigação cética nos fariseus. A manifestação do poder de Deus sempre dividirá as pessoas. A prova para a igreja era: como responder à zombaria e à confusão. Jesus, sendo chamado de Belzebu por expulsar demônios, nos alerta: o mundo muitas vezes tenta dar uma explicação natural ou maligna para o que é claramente uma obra sobrenatural de Deus. Como eles responderiam à acusação de embriaguez? Um homem que poucas semanas antes havia negado Jesus por medo de uma criada, agora se levanta para dar a resposta. Você já foi zombado ou ridicularizado por causa de sua fé ou de uma experiência com Deus? Como você reagiu? A escuridão aqui é a possibilidade de que este momento glorioso se tornasse apenas um evento estranho e passageiro. Sem uma explicação, sem uma proclamação da verdade, o Pentecostes poderia ter sido apenas um barulho confuso.
A escuridão era o risco de o poder não ser conectado ao propósito, de a experiência não ser conectada à mensagem. A semente que caiu à beira do caminho ou entre os espinhos na parábola do semeador. A experiência espiritual, por mais poderosa que seja, pode ser roubada ou sufocada, se não for plantada no solo do entendimento e da verdade do Evangelho. A experiência de Saul, que também profetizou com os profetas, mas cuja vida não foi permanentemente transformada, nos lembra: uma experiência com o Espírito sem um compromisso com a verdade de Cristo pode ser apenas um fogo de palha. Se você crê que o poder do Espírito e a verdade da palavra devem andar juntos, curta este vídeo agora para apoiar essa mensagem de equilíbrio e poder. A provação suprema é o primeiro sermão da igreja. Pedro, que antes era covarde, agora, cheio do Espírito, se levanta com os 11 e prega com uma ousadia de leão. Ele não faz um discurso defensivo. Ele usa as Escrituras, o profeta Joel, os Salmos de Davi, para explicar o que estava acontecendo. Apresenta Jesus como Senhor e Cristo e acusa a multidão diretamente. A este que vós crucificastes. Natã confrontando Davi, Pedro confrontando a nação. A prova suprema não foi o falar em línguas, mas o falar a verdade do Evangelho com ousadia. O poder do Espírito não é apenas para experiências pessoais, é para a proclamação pública. Estevão, pregando diante do Sinédrio, antes de ser martirizado, nos lembra: o Espírito Santo dá palavras e ousadia na hora da provação para que o Evangelho seja pregado. Pedro, o mesmo homem que se acovardou, agora é a boca da igreja. O Espírito Santo não apenas o encheu, ele o transformou. Sua resposta à zombaria foi uma proclamação ungida e cheia da palavra. Repita comigo: o Espírito Santo me dá ousadia para testemunhar. A recompensa foi explosiva e imediata. A palavra, pregada no poder do Espírito, teve um efeito devastador. Atos 2:37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E após a instrução de Pedro para se arrependerem e serem batizados, a Bíblia diz que acrescentaram-se naquele dia quase 3.000 almas. A pescaria milagrosa de Pedro, com as redes se rompendo. A pesca de homens no Pentecostes, com o coração da cidade sendo rompido. A recompensa da obediência em esperar e da coragem em pregar foi o nascimento da mega igreja em um único dia. A promessa de Jesus: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A pregação de Cristo crucificado e ressurreto, no poder do Espírito, é o maior poder de atração do universo. E o código do Pentecostes: vento, o poder invisível e soberano de Deus. Fogo, a santidade e a paixão de Deus que purifica. E línguas, o poder de comunicar o Evangelho a todas as nações. Este é o código do poder que Jesus prometeu. Comente colheita de almas para declarar sua fé em um grande avivamento em nossos dias. O caminho de volta foi a formação da comunidade da igreja. O poder do Pentecostes não se dissipou. Ele se organizou. Atos 2:42 nos dá o DNA da igreja avivada. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles compartilhavam tudo o que tinham, cuidavam uns dos outros, e o Senhor lhes acrescentava cada dia os que se haviam de salvar. A reforma de Josias levou a uma renovação da aliança. O avivamento do Pentecostes levou a uma comunidade radicalmente generosa e unida. O caminho de volta do poder sobrenatural é a prática do amor sobrenatural. A igreja de Antioquia, que era uma comunidade vibrante de adoração, ensino e envio missionário, nos mostra: uma igreja saudável é o resultado de um Pentecostes contínuo. A ressurreição aqui é a do próprio corpo de Cristo na terra, a igreja, agora viva e cheia de poder. O Pentecostes não foi o fim, foi o começo. Foi o lançamento oficial da missão global que Jesus ordenou. Daquele cenáculo, o Evangelho explodiu para Jerusalém, Judéia, Samaria
e, finalmente, para nós, nos confins da terra. A ressurreição de Cristo deu a mensagem. O Pentecostes deu o poder para levá-la. A ressurreição de Lázaro foi um sinal. A ressurreição da igreja no Pentecostes foi o início da comissão. Aquele grupo de discípulos medrosos ressuscitou como um exército de testemunhas ousadas. A ressurreição de Cristo que declarou: "É-me dado todo o poder no céu e na terra", e o Pentecostes, que foi a delegação desse poder à sua igreja, são os dois pilares sobre os quais a missão da igreja se sustenta. O Elixir, o segredo eterno do Pentecostes, é a promessa do poder do Espírito Santo disponível para todo crente. Não foi um evento único, mas um padrão. Pedro mesmo disse à multidão: "Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar." O Elixir é a verdade de que a mesma força que transformou pescadores em apóstolos está disponível para transformar você. O Elixir de Davi foi o arrependimento. O Elixir do Pentecostes é o empoderamento. É o segredo para sair da paralisia do medo e entrar na ousadia da fé. A grande comissão é uma tarefa impossível sem o Elixir do Pentecostes. Nós somos as testemunhas, mas o Espírito Santo é o poder por trás do testemunho. Amigo, amiga, onde está o seu cenáculo? Onde está a sala trancada pelo medo em sua vida? Jesus cumpriu sua promessa. Ele enviou o Espírito. A pergunta não é se o poder está disponível. A pergunta é: você o quer? Você tem fome e sede por mais? Eu era um cristão que conhecia a Bíblia, mas não conhecia o poder do Espírito. Minha fé era teórica. O dia em que eu, em desespero, pedi pelo batismo no Espírito Santo, foi como se um rio inundasse a minha alma. O medo de testemunhar foi substituído por um desejo ardente de falar de Jesus. A promessa é para você. Não é para um grupo de elite de supercrentes. É para todo aquele que crê e pede. Jesus disse: "Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem." O Espírito de Deus está se movendo de uma forma poderosa nestes últimos dias. Há um novo Pentecostes sendo derramado sobre a terra. Deus está procurando por corações sedentos, por cenáculos de oração em unidade, para derramar o seu poder de forma explosiva. Abra seu coração para o vento, para o fogo, para a plenitude do Espírito Santo. A jornada do cenáculo ao mundo é a jornada que cada um de nós é chamado a fazer. É a jornada da fraqueza para o poder, do medo para a ousadia. O código do Pentecostes não é um mistério selado, é uma promessa aberta. Receba-a hoje. Se esta mensagem despertou em você uma fome pelo poder do Espírito Santo, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque nossa paixão é ver uma igreja cheia do poder de Deus. Que a promessa de Atos 1:8 se torne uma realidade em sua vida. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Compartilhe este vídeo com sua igreja, com seu grupo de oração. Vamos criar uma onda de busca pelo poder do Pentecostes e comente abaixo: "Haga vem poder do alto", para se juntar a este clamor por avivamento. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2:4.